Eu sou o professor Elton. Hoje vamos trabalhar com sequências ou sucessões. Então essa vai ser a nossa aula 1. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí. Vamos colaborar com o canal. Vamos iniciar então. O que seria sequência ou sucessão? Então sequência ou sucessão é todo o conjunto onde consideramos os elementos dispostos em uma certa ordem. Então, por exemplo, os meses do ano, janeiro, fevereiro, março, até chegar em dezembro. O conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, segue para o infinito. Os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até chegar no sábado. Então, esses seriam exemplos de sequências ou sucessões. No caso da primeira, seria uma sequência finita, nós temos 12 elementos. Na segunda seria uma sequência infinita, nós temos infinitos números pares. E a terceira seria uma sequência finita, nós temos 7 elementos, no caso 7 dias da semana. Porém, nós vamos dar ênfase às sequências numéricas. Então, o que vem a ser sequências numéricas? São aquelas cujos termos são números reais. Uma sequência pode ser finita ou infinita, como nós já trabalhamos, como nós já vimos no slide anterior. Então aqui nós temos a sequência 11, 22, 33, 44, que é uma sequência numérica finita. Nesse caso ela tem exatamente 4 termos. Já a sequência 1, 3, 5, 7, que seria a sequência dos números naturais ímpares, é uma sequência infinita. Nesse caso, não existe um maior número natural ímpar. Lembrando que essa sequência ela é infinita. Como que nós vamos representar, então, uma sequência? De modo geral, os termos consecutivos de uma sequência são indicados por uma letra minúscula, acompanhada de um índice. Então, eu tenho aqui o A1, então vai ser minha letra minúscula, nesse caso eu optei pela letra A, e o 1 é o índice para indicar primeiro termo. Já o A2 é o segundo termo, o A3 o terceiro termo, até chegar num AN, que seria um termo qualquer, que a gente fala que é o enésimo termo ou o termo geral. E nós temos aqui então uma sequência finita, ela vai até o termo AN, e aqui seria uma sequência infinita, ela sai do A1, passa pelo AN, mas ela continua infinitamente. Então, o primeiro exemplo. Na sequência ou na sucessão infinita 1, 4, 7, 10, 13, represente os 3 primeiros termos. Então, o primeiro termo é 1, então eu vou falar que o A1 é igual a 1. O segundo termo é o 4, então eu vou falar que o A2 é igual a 4. E o terceiro termo é o 7, eu vou falar que o A3, que é o terceiro termo, é igual a 7. Agora, sequência definida pelo seu termo geral. Então, na maioria das vezes, nós vamos ter um termo geral que vai gerar uma sequência. Então, uma sucessão numérica ou uma sequência numérica é uma função de variável n, não nula, com imagem no conjunto dos números reais. Então, o domínio da nossa variável n vai ser sempre os naturais não nulos, se a sequência for infinita, e vai ser o conjunto, ou vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no n, se a sucessão for infinita. E nesse caso, nós vamos ter n termos. Certas sucessões numéricas são definidas pelo seu termo geral, o chamado AN, que vai ser uma fórmula que nós vamos ter para construir uma sequência, ou sair da sequência e voltar nesse termo geral. Então, um outro exemplo aqui. Dado o termo geral AN igual a n ao quadrado menos n, obter os 5 primeiros termos. Então, vamos pensar assim. Nós queremos os 5 primeiros termos. Então, primeiro eu quero o primeiro termo. Eu quero saber quem é o A1. Bom, como eu quero A1, eu tenho que fazer esse AN virar A1. Então, eu vou considerar o meu N igual a 1. Então, se o N for igual a 1, eu venho aqui no lugar desse N, eu coloco 1, aí vira 1, igual, no lugar desse N, a gente coloca 1,
só que está elevado ao quadrado, menos, no lugar desse n, a gente vai colocar 1. E vamos ter que o A1 vai ser igual a 1 ao quadrado 1 menos 1. Então, o meu primeiro termo vai ser 1 menos 1, 0. E agora a gente quer o segundo termo. Eu quero encontrar aqui o A2. Eu quero que fique, então, A2. Então, o meu n eu vou substituir por 2. Então, eu vou considerar o n igual a 2. E onde tiver n, a gente vai colocar 2. Então, no lugar do n, 2. No lugar desse n, 2, só que está ao quadrado, menos no lugar do n, 2. E vamos resolver. Então, A2 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4. No final, 4 menos 2, 2. Então, o meu segundo termo vale 2. Vamos fazer aqui o terceiro termo. Então, eu quero A3. Então, no lugar do n, eu preciso colocar 3. Então, o meu n vale 3. Então, no lugar do n, coloca 3. No lugar do n, coloca 3, só que está elevado ao quadrado, menos 3. Então, nós temos A3 é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 3. Então, A3 vai ser igual a 9 menos 3, 6. Nós queremos os 5 primeiros termos. Então, vamos para o quarto termo agora. Nós queremos o A4. Então, no lugar do n, a gente vai colocar 4. Então, o n meu vai ser igual a 4. Tiro o n, coloca 4. Tiro o n, coloca 4. Menos, tiro o n, coloca 4. Então, nós vamos ter aqui o A4 igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 4. Então, o A4 vai ser 16 menos 4, 12. E por último, nós queremos o quinto elemento, nós queremos o A5. Então, no n, nós vamos colocar o número 5. Então, n é 5, vai ficar 5 ao quadrado, menos 5. Então, nós temos A5 é igual a 5 ao quadrado, 25, menos 5. Então, o quinto elemento vai ser igual a 25 menos 5, 20. Então, a nossa sequência ela ficou assim, uma sequência finita de 5 termos. 0, 2, 6, 12 e 20. Então, essa é a nossa sequência que veio desse termo geral. Então, esse é o nosso exemplo número 1, trabalhando com o termo geral. Bom, exemplo número 2, nós queremos saber o seguinte. Dado o termo geral AN igual a 6N menos 11, qual é a posição do elemento 73? Então, o 73, ele aparece nessa sequência. Mas qual é a posição dele? Eu não sei qual é a posição desse elemento. Então, eu vou falar que ele tem a posição AN. O AN vale 73. Por que eu vou falar que ele é o AN? Porque eu não sei qual é a posição dele. Se eu soubesse, eu teria o valor do N. Por exemplo, ele é o 10º termo. Então, seria A10 igual a 73. Se ele for o 5º termo, A5 é igual a 73. Como eu não sei a posição dele, eu falo que ele é justamente o AN. E quero saber, então, quem é esse N pequenininho aqui, qual é a posição dele. Como eu sei que a N é 73, e sei que o termo geral é a N igual 6N menos 11, eu vou simplesmente substituir o AN por 73. Então, no lugar do AN, eu vou colocar 73 igual a 6N menos 11. E vamos resolver essa equação. Então, temos aqui 73 menos 11 troca de membro mais 11, que é igual a 6N. 73 com 11, 84, que é igual a 6N. Logo, nós temos 84 dividido por 6. Então, N vai ser igual a 84 por 6, vai dar um total de 14. Isso mesmo? 6 vezes 4, 24 vai 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. Então, N vale 14. Então, qual é a posição do elemento 73? Ele é o A14. Então, o A14 vai dar 73. Então, ele é o 14º elemento.
o 14º termo. E na sequência, vamos trabalhar com sucessões vindas de lei de recorrência. Então nós temos aqui sucessão definida por uma lei de recorrência. Sequências numéricas costumam ser definidas às vezes por uma lei de recorrência. No caso são dados um dos termos, em geral o primeiro, uma lei que permita obter cada um dos demais termos, recorrendo-se a termos anteriormente calculados. Vamos pegar um exemplo numérico para poder compreender de maneira mais clara. Determine os 4 primeiros termos da sucessão numérica infinita, definida pela lei de recorrência. Então nós temos que o A1 é igual a menos 1, que o AN mais 1 é igual a 3AN mais 2. Isso para n maior ou igual a 1. Então, o AN mais 1 depende do AN. Eu já sei que o A1 vale menos 1. Então, vamos buscar agora o A2. Lembrando que eu quero calcular os 4 primeiros termos. Como eu quero calcular o A2, eu preciso que esse termo vire o A2. Para isso, eu preciso que esse índice seja 2. Mas para esse índice virar 2, eu preciso que o n seja igual a 1. Então, o n vale 1. Que aí eu posso fazer 1 mais 1, 2. O n vale 1, então 3 vezes A1, no caso mais 2. Então, o A2 depende do A1. Então, A2 é igual a 3 vezes... Mas quem é o A1? O A1 é o menos 1. Então, 3 vezes menos 1, mais 2. Então, eu tenho que o A2 vai ser igual a 3 vezes menos 1, menos 3 mais 2. Então, nós temos que o A2 vai ser igual a menos 3 mais 2, menos 1. E agora nós vamos calcular o A3. Mas para eu calcular o A3, eu dependo de quem? Eu vou depender do A2, né? Mas vamos pensar aqui, ó, eu preciso que esse índice seja igual a 3. Para isso acontecer, o n tem que ser 2. Porque se o n for 2, eu vou ter o seguinte, 2 mais 1, 3, que é igual a 3 vezes, no lugar do n2, vai ficar 2 mais 2. Então, A3 vai ser igual a 3 vezes. Quem é o A2? Bom, o A2 vale menos 1 mais 2. Então, nós temos A3 igual a 3 vezes menos 1 menos 3 mais 2. Então, nós temos que o A3 vai ser igual a menos 3 mais 2 menos 1. Já deu para perceber que nós caímos numa sequência constante, né? O primeiro termo deu menos 1, o segundo deu menos 1, o terceiro deu menos 1, o quarto também será igual a menos 1. Então, nós já podemos colocar aqui que o quarto elemento, nesse caso, vai ser igual a menos 1. E demos sorte de cair numa sequência constante. E assim a gente encerra essa parte de sequências e sucessões. Vimos a definição de sequência numérica, vimos como encontrar uma sequência partindo do termo geral. E agora, por último, vimos também como obter uma sequência partindo de uma lei de recorrência, onde para se encontrar um termo é necessário um termo anterior ou 2 termos anteriores. Isso vai depender da lei de recorrência que o exercício vai trazer. Na sequência, na aula 2, nós vamos trabalhar com progressão aritmética, que é um caso particular de uma lei de recorrência. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.